Olá, bem-vindo a mais esse vídeo do Guia do Excel. Eu sou o professor e consultor Marcos Ripper e nesse vídeo você vai aprender como nós podemos trabalhar com conversão de hora dentro do Excel. Então você vai aprender como nós podemos converter o tempo, por exemplo, de segundos para minutos, minutos para hora, hora para segundos e vice-versa, convertendo o tempo de qualquer forma dentro do Excel, desde o conceito mais básico até os seus cálculos matemáticos. Mas não só isso, esse vídeo você deve ter notado é um pouco extenso, porque não só nós vamos trabalhar a respeito dos conceitos matemáticos e como ela funciona, os cálculos matemáticos simplesmente diretamente, como você ainda vai aprender como criar uma UDF, uma função própria dentro do VBA, então você já vai aprender VBA, programação, como criar a sua própria função, onde você vai passar só 2 parâmetros e ele já vai converter automaticamente para você. Funciona em qualquer versão dentro do Excel, menos a web. E se você quiser também aprender muito mais Excel, conheça o nosso método Domínio Excel, onde você tem uma formação completa, desde o básico até a programação VBA, onde você tem os cursos de Excel Básico, Excel Avançado 1, Excel Avançado 2 com matrizes dinâmicas, você tem ainda o curso de Lógica de Programação e o curso de VBA. E ainda tem bônus incríveis como o curso de PowerPoint, que é um curso completo, uma formação completa para criar apresentações incríveis dentro do PowerPoint. Você tem um pack com mais de 3.600 planilhas editáveis da internet, tá? Não profissionais, mas editáveis que vão te ajudar com regra de negócio, para aprender muito de Excel, tem muito VBA lá também, tem muita programação e cálculos. E você tem ainda uma planilha profissional para você controlar suas finanças pessoais e um mini curso de como você cria ela do zero, uma planilha profissional para controle de finanças pessoais do zero. Perfeito? Bom, então esses eram os recados, vamos ao nosso vídeo. Ok, então vamos aprender aqui como nós podemos fazer conversão de horas, segundos, minutos, tá? De um para outro. Nós vamos usar 3 técnicas. Vamos fazer o cálculo direto, fazendo os cálculos diretamente ali como é que funcionam. Nós vamos também usar uma função própria que nós iremos criar dentro do VBA e nós também iremos criar uma função lambda que iremos criar aqui dentro do Office 365, tá bom? Então você tem 3 formas de você fazer isso aqui que nós vamos mostrar. Daí você escolhe qual for melhor para você adaptar, tá bom? Então a gente vai aprender um pouco de VBA, vamos aprender um pouco de fórmulas hoje e conceitos também, tá? E um pouco de matrizes dinâmicas com lambda, tá bom? Então é isso, vamos começar. Aqui nós temos a situação de segundos para minutos, depois minutos para horas, de horas para segundo. Então a gente vai converter desse jeito aqui. E depois nós vamos de horas para minutos, depois minutos para segundos e segundos para horas. Perfeito? A primeira coisa que nós temos que entender quando a gente trabalha com horas é que tudo que a gente digita como horas, na verdade, é número, tá? Se você mudar ele para número, você vai ver que ele é uma parte de um dia, tá? O que significa ali os 14 horas que a gente preencheu? Significa 0,60 de 24 horas, tá? Então, se eu tenho um dia inteiro, 24 horas, ele vai ser igual a 0,60. Se eu der um Ctrl 1 aqui, ó, e mudar para a hora, você vai ver que ele vai mudar ali 14h30, correto? Vai aparecer dessa forma para você. 23h59, se eu mudar aqui, você vai ver que ele vai ficar muito próximo de 1. Claro que se eu aumentar as casas decimais, ele vai aparecer ali, mas é sempre 1, tá? Então, 1 significa 24 horas, ok? Então, tudo que a gente trabalha com data, na verdade, é número. Apenas ele está formatado para aparecer como hora, tá bom? Então, esse é o primeiro conceito. E agora vamos entender como é que a gente pode fazer esses cálculos. Bom, segundos para minutos, a gente simplesmente vai dividir, então, essa quantidade de segundos pela quantidade de tempo que nós temos em um minuto. Por exemplo, 60 segundos nós temos em cada minuto. Então, a gente vai fazer igual a quantidade de segundos dividido por 60. Temos, então, 582,95 minutos, certo? E como é que a gente faz para a gente converter esse valor para horas? Para horas nós temos, cada hora tem 24 horas, cada dia tem 24 horas e 60 minutos. Por isso, nós vamos dividir, então, por 24 vezes 60. Nós temos aqui quantidade de minutos, abre parênteses, dividido por, abre parênteses, 24 vezes 60. Certo?
Vou fechar parênteses, vou dar um Enter. E veja quanto é que nós temos. Lembrando daquela situação que nós mostramos agora há pouco, que um dia tem 24 horas. Vou dar um OK. E nós temos então 9h42 e 57 o nosso horário. E como é que a gente faz então para converter essas horas de volta para segundos? Como é que a gente faz para voltar para lá? Para a gente voltar para lá, nós vamos fazer o seguinte. Vou selecionar horas aqui e vou multiplicar por 24, depois por 60 minutos, depois por 60 segundos. E nós temos então a quantidade de horas. Ah, mas ficou fora de formatação. Sim, por causa da formatação da origem. Então eu vou vir aqui mudar, 34.977, exatamente o que a gente teve lá no começo, certo? Então nós temos a mesma quantidade aqui. Agora nós vamos fazer esses outros cálculos, ao contrário, né? Que faltaram ainda, de horas para minutos, minutos para segundos, segundos para horas. Então, minutos para segundo, de horas para minutos vai ser as horas vezes 24 vezes 60. Então ali a gente dividiu, aqui a gente está multiplicando, nós vamos ter então, de novo, nós temos que pegar e formatar ele aqui bonitinho, 582,95, exatamente a mesma quantidade ali de cima. E como é que a gente faz então de minutos para segundos? A gente simplesmente, aqui a gente já tem vezes 24 vezes 60, a gente vai multiplicar de novo por 60. Então eu vou vir aqui, vezes 60, tá? Vezes 24 vezes 60, que seria, né? Então já está ali automaticamente minutos, porque cada minuto tem 60 segundos. E agora, para a gente converter então de segundos para horas. Então a gente vai dividir ele por 24 horas, dividido por 60 minutos, dividido por 60 segundos, para a gente saber quanto que ele equivale das horas. Ok? Então vamos lá. Abre parênteses. Aliás, dividido por, abre parênteses, 24 vezes 60 vezes 60. Tá bom? Nem precisava parênteses muito ali, mas tá aí. 9h42,57. Exatamente o horário que nós tínhamos de saída aqui, que nós temos aqui em cima também. Tá bom? Então é assim que você vai fazer esses cálculos diretamente, ok? Nós podemos fazer, para que você não tenha que ficar digitando sempre, lembrando dos cálculos para cada um deles, né, vezes 60, vezes 24, vezes 60, você pode fazer isso também utilizando VBA, se você quiser criar uma função própria, onde você só digita para ele quais são os parâmetros, qual é a conversão que você está tentando fazer, e ele já faz automático para você, né? Você não precisa nem lembrar os cálculos. Então eu vou mostrar para você como faz. Então você vai vir aqui na guia desenvolvedor, caso ela não esteja aparecendo, você vai clicar com o botão direito aqui, personalizar a faixa de opções e vai marcar aqui, ó, desenvolvedor. Vai dar um OK e ela vai aparecer ali para cima, para você aqui em cima. Você vai clicar aqui ou vai pressionar Alt F11 e ela vai aparecer assim para você. Nessa árvore à esquerda, você vai clicar em inserir módulo, certo? E aqui nós vamos então fazer a nossa função. Nós iremos criar uma função chamada UDF, uma função própria, tá? E ela vai funcionar dentro desse Excel e você também poderia colocar ela como global e funcionar em qualquer Excel, só que daí quando você mandasse a planilha, ela não ia funcionar, tá? Aqui ele vai funcionar dentro dessa planilha. Se você pegar essa planilha e mandar para qualquer pessoa, basta ele habilitar a macro do VBA que ele já vai funcionar, tá bom? Então vamos lá. Função converter tempo. Então vamos lá. Nós vamos chamar ela de public function. E os parâmetros, e o nome que nós vamos chamar vai ser gf converte tempo, tá? O gf, algumas pessoas perguntam por que eu coloco essas siglas aqui. Não, é uma questão que eu coloco, tá? O G é global, pode usar em qualquer lugar, por isso que ele está como public lá na frente. E o F como function, tá? Para eu entender que é uma function e não como um procedimento. Caso fosse um procedimento, estaria como GS, tá? Seria de sub. F é de function, para eu entender que é um function. Agora eu vou abrir parênteses e fechar já também. E eu vou passar dois parâmetros para ele. Um é o tempo e o segundo parâmetro é o que eu estou tentando converter. Por exemplo, minutos para segundos, hora para segundos. Então, o que eu estou tentando converter? De que forma? Tá? Então, para isso eu vou passar aqui byval vtempo as double. Tá? Então, é um tipo de número com casas decimais, bastante casas decimais, tá? Vtempo porque é uma variável porque é um byval, né? Porque eu estou passando com parâmetro de val, ok? Que vai poder ser alterado. Aliás, não pode ser alterado. Byval
vconvert as string, tá? Nesse string eu vou passar para ele HM, HS, MS, como uma sigla para dizer como eu estou tentando converter. Por exemplo, de horas para segundos, minutos para segundos, segundos para horas, por aí vai. E o retorno dele vai ser double. Então eu vou botar as double, tá? Que vai retornar então um número, lembrando disso, tá? O Enter ele já vai criar então esse end function ali embaixo. E agora nós vamos trabalhar. Aqui, a primeira coisa que eu vou fazer, como ela é uma função que se a pessoa digitar alguma coisa errada, ela vai acabar estourando um erro ali para o usuário, para o cliente. Então eu sugiro, recomendo você utilizar isso aqui. Um error, resume next. O que ele vai fazer é ignorar o erro e vai passar direto. Então não vai ficar estourando um erro caso dê algum problema, tá? Ele vai passar direto. Como uma função que ela não é uma função crítica, então acho que não vai ter grandes problemas aqui, tá? O segundo parâmetro, a segunda programação que eu vou fazer aqui é o application.volation. Application.volation. Ele vai fazer com que essa função ela seja então calculada em tempo real, assim como uma função de soma, como qualquer função do Excel. Então, quando fizer qualquer alteração na planilha, ela vai ser recalculada, tá? Vou dar um Enter aqui. E agora, de novo, vou dar aqui din LAUX, que vai ser a nossa variável que nós vamos utilizar para armazenar o cálculo, as long, tá? Então, aqui nós vamos guardar, então, aqui a situação do cálculo, tá? Então, aquele vezes 24 vezes 60 e por aí vai, tá? Então, a gente vai pegar e vai armazenar isso aqui para não ter que ficar sempre repetindo, ok? Então, a gente já vai colocar isso aí. Vamos lá. Como é uma parte que sempre repete, aquele 24 vezes 60, então eu já vou deixar pronto aqui. LAUX vai ser igual a 24 vezes 60, tá? Então ele já vai ficar calculado ali esse total, ok? Por isso é também um valor fixo, sem problema nenhum. Vou botar aqui então, select case, vconvert, que é aquela situação que ele vai passar se é hora para minuto, hora para segundo, minuto para hora, tá? Vou dar um Enter aqui, end select, e agora eu vou passar para ele então as condições. Dou um Enter aqui. Caso você não esteja assim muito familiarizado com VBA, tá? Caso você esteja achando meio difícil, alguma coisa assim, nós temos também o nosso curso de VBA também, que está dentro do pacote Master, está dentro da formação Master, que vai desde o Excel básico até a programação VBA, tá? Ele vai muito mais a fundo do que eu estou mostrando para você hoje, tá? Inclusive, te dá condições para você entender não só o que eu estou falando, mas você mesmo pensar em você fazer do zero, tá bom? Resolvendo assim seus problemas. Então vamos continuar aqui então. Vou botar aqui case HM, ou seja, hora para minuto. Daí eu vou dar um Enter aqui. E vou botar gConvertTempo, que é o nome da nossa função aqui em cima, gfConvertTempo. gfConvertTempo vai receber então vtempo, que é o valor que nós estamos passando lá, vezes LAUX, que é o nosso valor auxiliar aqui em cima, tá? Então, hora para minuto é vezes 24 vezes 60. O tempo que ele passar, vezes 24 vezes 60, que nem a gente passou antes. Vou dar mais um Enter. Case HS, caso seja hora para segundo, então eu vou botar gf convert tempo, vai ser igual a vtempo, vezes LAUX, vezes 60, tá? Então, como essa parte do LAUX é sempre parecida, é sempre vezes 24 vezes 60, então mais fácil colocar numa variável, como ele se repete, mais fácil, tá bom? Então aqui, quando for hora para segundo, é o valor que eu passar na função, vezes 24 vezes 60, vezes 60. Enter de novo, case, e agora, minuto para hora, gf convert tempo, vai ser igual a vtempo, dividido por LAUX. Então, dividido por 24, dividido por 60. Case, minuto para segundo, gf convert tempo vai ser igual a vtempo vezes 60, tá? Então, a quantidade de minutos vezes 60, que é 60 segundos. Vou dar um Enter de novo, tá? E agora, case, segundos para hora, de novo, gf convert, tá? Ctrl espaço ele preenche automaticamente para você, tá? Você digita um pouquinho e depois dá um Ctrl espaço, ele já preenche para você automático, tá?
Agora, vtempo dividido por, abre parênteses, Laux vezes 60. Fecha parênteses, tá? Então, o tempo que eu informar dividido por 24 vezes 60 vezes 60, tá? Dá um Enter de novo. Case SM, que seria segundos para minutos. Nós temos, então, GF converte tempo, vai ser igual a vtempo dividido por 60. Perfeito? Vamos voltar aqui, vou dar um voltar. E está pronta a nossa função. Vamos testá-la, então. Eu vou pegar e vou marcar aqui, tá? Marquei aqui para a gente poder depurá-la, então. Nós vamos chamá-la por GF converte tempo. Ela já está disponível dentro do Excel. Salvar aqui. Alt F11 para voltar para cá. E aqui nós vamos fazer a mesma coisa que a gente fez aqui em cima de conversão de tempo. Mas aqui nós só vamos chamar a função agora. Por exemplo, aqui eu tenho segundos para minutos. Então o que eu vou passar? GF converte tempo, já aparece automaticamente ali, essa função que a gente acabou de criar. E daí você vai selecionar o valor, ponto e vírgula, e aqui você está dizendo segundos para minutos. Eu vou passar então SM, segundos para minutos, fecha parênteses, dá um Enter, e veja onde ele vai cair então. EHM não, HS não, MH não, MS, SH, SM. Então ele vai pegar o valor que nós temos aqui, 34.977, dividido por 60, e vai dar então 582,95, e vai retornar aqui, e vai fazer o nosso cálculo certinho, 582,95, igual ao de cima. Tá? Agora deixa eu desmarcar aqui, e fazer o cálculo para os outros também. Tá? Então nós temos aqui de novo GF converte tempo, e aqui nós temos então M para H, tá? Minutos para hora. Fecha parênteses, dá um Enter, 9:42:57 ali em cima. E aqui nós temos então GF converte tempo, GF converte tempo. Nós vamos selecionar então horas, ponto e vírgula, horas para segundos, fecha aspas duplas. Sempre tem que lembrar das aspas duplas porque eu estou passando para ele um texto, tá? Aquele string. Então eu estou passando aqui como um texto. Fecha parênteses, dá um Enter, e nós temos de novo 34.977, ok? Agora vamos aqui, GF converte tempo, vai ser igual, então vou selecionar as horas aqui, ponto e vírgula, horas para minutos, HM, fecha parênteses, dá um Enter, 582,95, igual GF converte tempo, minutos para segundos, MS no caso, fecha aspas duplas, dá um Enter, 34.977. E de novo, igual GF converte tempo, vou vir aqui e vou mudar, para segundos para hora, SH. Fecha aspas duplas, dá um Enter, nós temos então 9:42:57. Exatamente o que a gente fez os cálculos aqui em cima, só que a diferença é que eu não preciso lembrar disso aqui, eu simplesmente estou passando direto, né, dizendo qual é o nome do procedimento que eu estou passando ali, qual é a conversão que eu estou passando e o valor, tá? De forma análoga, se você tiver aí o Office 365, estiver trabalhando no Office 365 local ou ainda estiver utilizando o Office Web, então você também consegue converter isso utilizando o Lambda, mas também você poderia utilizar isso com C, tá? Uma função C, que daí você vai fazer aqui. Eu já vou aproveitar aqui e vou fazer essa função utilizando Cs. Então nós vamos usar Lambda e vamos usar Cs, que é uma função que às vezes a gente acaba que esquece que existe dentro do Excel. E ela é bastante útil, como eu vou mostrar para você. A Lambda permite que a gente possa criar essas UDFs, essas funções próprias, dentro do Excel, mas sem utilizar nada de VBA, tá? E é bem legal porque você também pode passar direto essa fórmula para o Excel Web, que também vai funcionar perfeitamente. Então nós vamos aqui utilizar o Lambda, tá? Então você vai fazer assim, igual Lambda, abre parênteses, eu vou passar dois parâmetros para ele. Um vai ser o valor que eu estou querendo converter e o segundo qual é o tipo de conversão que eu estou tentando fazer. Então eu vou fazer aqui, valor, vai ser o valor de entrada, e o segundo parâmetro vai ser então o cálculo que eu quero fazer, por exemplo, minutos para segundos, tá? Então, ponto e vírgula, e agora vai entrar o nosso cálculo. Eu passei dois parâmetros, valor e cálculo, poderia ter quantos eu quisesse, tá? Mas o último aqui vai ser o nosso cálculo sempre. Agora eu vou passar então utilizando os Cs. Poderia ser o C, poderia ser qualquer função, tá? Tem várias formas de fazer isso. Eu vou usar os Cs, tá? Onde a gente permite que a gente possa fazer vários Cs
encadeado, sem eu ter que ficar fazendo encadeamento de Cs, né? C, C, C. Então esse aqui, ele já faz isso. Abre parênteses, e aqui eu vou colocar o seguinte, cálculo, é muito parecido até com o que a gente utilizou agora, o select case, tá? Parecido, mas não igual, tem algumas diferenças, tá? Então, Cs, cálculo, que é o nosso valor aqui, o parâmetro que ele está passando, for igual a SM, que é o segundos para minutos, então, valor dividido por 60, perfeito? Agora veja, ele está passando aqui, se for isso, então faça isso. Daí agora ele está perguntando qual é o segundo teste lógico, ponto e vírgula, e ali ele pode mandar de novo o valor se verdadeiro. Perfeito? Vou dar um Alt Enter, vou colocar aqui embaixo para ficar certinho, para ficar identado aqui, para ficar melhor para você ler. Cálculo vai ser igual então a... Opa! Deixa eu voltar aqui, vou botar assim para ficar bem certinho embaixo daquele ali. Cálculo vai ser igual a MH, ou seja, minutos para hora, ponto e vírgula, o cálculo vai ser então valor dividido por, abre parênteses, 24 vezes 60. Fecha parênteses e ponto e vírgula para eu passar o próximo teste lógico. Alt Enter, de novo eu vou vir aqui, pode ir com Tab ou com espaço, cálculo vai ser igual então a HS, horas para segundos, ponto e vírgula, e aqui nós vamos fazer o cálculo da seguinte forma, valor vezes 24 vezes 60 minutos vezes 60 segundos, ok? Ponto e vírgula de novo, para a gente passar ao próximo teste lógico, Alt Enter, cálculo vai ser igual então a HM, ou seja, horas para minutos, ponto e vírgula, e aqui nós vamos fazer valor vezes 24 horas vezes 60 minutos, ok? Ponto e vírgula de novo, Alt Enter. Poderia colocar tudo num lugar só, tudo junto, numa linha só, tô botando Alt Enter para ficar melhor para você ler, tá bom? Cálculo vai ser igual então a ms, tá? Minutos para segundos, ponto e vírgula, então o cálculo vai ser valor vezes 60. Ponto e vírgula, nosso último agora. Cálculo vai ser quando ele for igual a SH, segundos para hora, ponto e vírgula, nós temos o seguinte cálculo. Valor dividido por, abre parênteses, 24 vezes 60 minutos vezes 60 segundos, tá bom? Daí nós vamos fechar parênteses, vamos fechar de novo lá em cima e vamos fechar mais um para o lambda. Quando eu der um Enter agora, ele vai dar esse erro de calque. Por quê? Ele não está sendo passado nenhum valor para esse campo de valor e cálculo. Como é que eu testo então? Eu vou passar aqui segundos e vou dizer para ele que eu estou convertendo de segundos para minutos, por exemplo. Vou abrir parênteses aqui, vou selecionar o nosso parâmetro, perceba que eu estou passando ele no final, depois da função, eu estou abrindo parênteses, ponto e vírgula, e agora eu estou mandando ele fazer então de segundos para minutos, tá? Fecha aspas duplas, fecha parênteses, dá o Enter, e agora deixa eu aumentar aqui para aparecer, né? E ali está aparecendo então minutos para segundos. Deixa eu pegar o mesma conversão que fica bonitinho, aí ó, 582,95. Então ele fez esse cálculo, entendeu aqui que eu estou me tratando como SM, escolheu aqui e fez o cálculo a partir desse parâmetro, tá? Agora, eu vou colar isso aqui em todos? Não. Ok? Então agora nós vamos criar a nossa função. Para isso, você vai copiar toda essa parte, menos a última parte onde eu estou passando os parâmetros, tá? Copia ele. E agora eu vou vir aqui em cima em gerenciador de nomes, novo, vou dar o nome para ele, vou chamar de converter hora, e aqui embaixo, onde está esse igual e esse texto aqui, eu vou apagar e vou colar esse aqui, tá? Dá um F2 e vai lá na frente para ver se está tudo ok, tá? Começa com lambda, termina desse jeito aqui, não tem aqueles parâmetros e vou dar um ok. Pronto, está aqui, converter hora. A partir de agora, você tem uma função chamada converter hora, que basta você chamar da mesma forma como a gente fez aqui em cima com a GF converte tempo, só que feito em VBA, tá? Então aqui eu vou colocar converte hora. Converter hora. Tá ali, criada a nossa função. Converter hora, abre parênteses, vou selecionar então segundos aqui, ponto e vírgula, e agora eu vou botar segundos para minutos, fecha aspas duplas, dá um Enter, e nós temos ali segundos para minutos. A mesma coisa
para fazer para qualquer um deles. Igual converte hora, abre parênteses, seleciona o período, seleciona o valor, aspas duplas, minutos para hora, fecha aspas duplas, dá um Enter ali, e assim você segue para cada um deles. Como você pode notar, todas as conversões acabam dando o mesmo resultado que o anterior, tá? Vou vir aqui, vou fazer agora de horas para segundos, vou mudar aqui, vou dar um Enter, 34.977. Vou copiar de novo aqui, vou colar, mudar a nossa célula, e aqui eu vou botar de horas para minutos, e nós temos então 582,95. Aqui de novo, convertendo então minutos para segundos, vou mudar aqui os nossos parâmetros, minutos para segundos, 34.977. De novo, colocar aqui então segundos para horas, vou selecionar segundos, botar aqui então aspas duplas, segundos para horas, fecha aspas duplas, 9:42:57. Então todos eles deram o mesmo resultado, só que de maneiras diferentes, como você pode notar, tá bom? Então, ao longo desse vídeo, você aprendeu 3 formas de como você pode converter o tempo dentro do Excel utilizando fórmulas matemáticas, ou ainda utilizando VBA para ficar mais rápido para você utilizar, ou ainda utilizando o Office 365 com a função Lambda. Ok, então é isso. Muito obrigado por ter assistido a mais esse vídeo. Ao longo desse vídeo você aprendeu várias técnicas de como você pode trabalhar com o tempo dentro do Excel. Além disso, você aprendeu ainda fórmulas de VBA, você ainda aprendeu fórmulas Lambda e a fórmula CES. Espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Se você gostou, deixe seu like, comente, compartilhe, isso nos ajuda demais a crescer o canal também, tá bom? Então é isso, muito obrigado por ter assistido a mais esse vídeo, um forte abraço e até o próximo!